investir, investir, investir. Foi isto que a chefe do Tesouro Britânico, Rachel Reeves, disse que o governo planeia fazer ao anunciar o seu plano orçamental. A ministra disse que o aumento dos impostos, na ordem dos 40 mil milhões de libras, ou seja, 47 mil milhões de euros, irá proporcionar novos financiamentos para os serviços públicos do Reino Unido. More pounds in people's pockets. An NHS that is there when you need it. An economy that is growing, creating wealth and opportunity for all. Because that is the only way to improve living standards. Reeves sublinhou que os trabalhadores não iriam sofrer com os aumentos dos impostos, mas que as contribuições para o Seguro Nacional iriam aumentar. I say to working people, I will not increase your national insurance. I will not increase your VAT and I will not increase your income tax. Este é o primeiro orçamento do Partido Trabalhista desde que regressou ao poder no início do ano. Reeves afirmou que são necessários impostos mais elevados e aumentos limitados da despesa pública para corrigir uma economia que o seu partido argumenta ter sido prejudicada pelo anterior governo conservador britânico. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, exortou os eleitores a rejeitarem os esforços de Donald Trump para incentivar a divisão e ao medo, enquanto discursava no encerramento da sua campanha em Washington. A poucos dias das eleições, Harris prometeu colocar o país acima das suas prioridades e das do seu partido. I pledge to seek common ground and common sense solutions to make your life better. I am not looking to score political points. I am looking to make progress. I pledge to listen to experts, to those who will be impacted by the decisions I make, and to people who disagree with me. Unlike Donald Trump, I don't believe people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I'll give them a seat at the table. A candidata à Casa Branca enumerou ainda os seus principais objetivos políticos para o país, entre eles o aumento da oferta de habitação e o trabalho para restaurar o acesso ao aborto. Entretanto, um comunicado divulgado pela campanha de Trump acusou Harris de mentir e de insultar o candidato republicano durante o seu discurso. Isto aconteceu depois de Trump ter descrito o seu comício de encerramento de campanha no Madison Square Garden como um festival de amor, apesar dos comentários indelicados de alguns dos oradores convidados. Israel atacou Baalbek, no leste do Líbano, poucas horas depois de ter emitido ordens de evacuação para a cidade. O complexo de antigos templos romanos, classificado como Património Mundial da Unesco, foi alvo dos ataques. O local estava incluído nos avisos israelitas, tal como a área à volta de Baalbek e as principais rotas para o Vale de Beca. O governador da região pediu aos residentes para que evitassem refugiar-se nas ruínas romanas. Os habitantes respeitaram as recomendações numa fuga que causou trânsito intenso à saída da cidade. Israel disse ter atacado, sem apresentar provas, depósitos de combustível para impedir o movimento de armas e artilharia vindo do Irão. A 6 de outubro, os ataques israelitas atingiram uma zona próxima da antiga cidade de Baalbek, que alberga 2 dos maiores templos romanos do mundo. A Rússia lançou exercícios alargados das forças nucleares que incluem o lançamento de mísseis num teste de simulação de um ataque de retaliação. Os exercícios incluíram o teste de disparo de um míssil balístico intercontinental Yars a partir da plataforma de lançamento de Plesetsk, na península de Kamchatka, e de outros mísseis intercontinentais a partir de 2 submarinos nucleares. Os exercícios surgem numa altura de escalada das tensões com o Ocidente, após semanas de sinais por parte da Rússia de que Moscovo responderá se o Ocidente permitir que a Ucrânia utilize armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para atacar o interior da Rússia. Na visita a Pequim, o presidente da Finlândia apelou à China para que ajudasse a diminuir a atividade nuclear russa. The final and fifth point I made is that
it is very difficult to trust President Putin, especially when it comes to nuclear weapons. And that's why it's extremely important that a major power such as China keeps on having dialogue with Russia and make sure that we can de-escalate as much as possible. A notícia vem na sequência do envio por parte da Coreia do Norte de 10.000 soldados para a Rússia. A Polónia reabriu o debate sobre o comércio ao domingo, na sequência dos apelos dos consumidores a um dia adicional para fazer compras. Nos termos da lei atual, é proibido o comércio e o exercício de atividades comerciais ao domingo, tirando algumas exceções. A coligação centrista, agora no poder, comprometeu-se a pôr termo à proibição depois de substituir o Lei e Justiça em dezembro de 2023. No início deste ano foi apresentado ao Parlamento polaco um projeto de lei que flexibiliza as restrições e permite 2 domingos de compras por mês. Ja jestem za tym, żeby w ogóle handel był zamknięty w niedzielę, nie? Nie oszukujmy się, ale ekspedientki, pracownicy, którzy pracują w handlu, mają czas też na odpoczynki. A jak będzie w niedzielę wszystko potwierane, to my nie mamy czasu na to. Algumas das alterações mais importantes propõem que o trabalho ao domingo seja pago com o dobro do salário e que o empregador seja obrigado a conceder um dia extra de folga ao empregado. A proposta de reabertura do comércio ao domingo deve incluir algumas restrições, como a redução do horário de abertura dos estabelecimentos. A política de alargamento da União Europeia parece estar numa encruzilhada. Na quarta-feira, a Comissão Europeia apresentou o seu relatório anual de progresso sobre os países candidatos. A publicação surge após 2 eleições, na Moldova e na Geórgia, que abalaram a dinâmica política registada desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Moldova disse sim à Europa, mas por uma margem estreita, apenas 50,4%. Os georgianos, por outro lado, mantiveram no poder um partido que adotou leis inspiradas na legislação russa. Estes resultados levantam questões sobre a atratividade do projeto europeu. Like this, I can do more for the web. That's also. The European Union definitely has a lot of credibility, particularly in Georgia, and this is what the people choose for their future. It's not about the credibility of the EU, it's about the current government that is really taking their choice away from the Georgian people. In Moldova, the situation is a little bit different because Moldovans are very poor currently, and they have been the victims of all the manipulation from Kremlin, including increased prices, inflation, and they're just really vulnerable to that. As 2 eleições, manchadas por acusações de interferência russa, levantam questões sobre a capacidade da União Europeia de aparecer como uma alternativa política, um garante da segurança e estabilidade. No entanto, para reforçar a sua credibilidade, os 27 Estados-membros não devem continuar a adiar o alargamento. I don't think any of these countries are looking towards Moscow. I mean, that train left the station a very long time ago. I mean, Moscow remains a huge threat to the entire region and to the EU. But the EU really needs to stick to the commitment that it made, not just for the sake of the candidates and its own security, but also for its credibility as a geopolitical actor. Os observadores apelam à União Europeia para que apoie as reformas e a defesa dos valores democráticos entre os candidatos à adesão, a fim de os vincular mais ao projeto europeu. No entanto, se a resposta europeia for insuficiente, existe o risco de a Rússia reforçar a sua influência nestes territórios. As altas temperaturas sentidas este verão na cidade de Karachi, no Paquistão, deixaram muitas pessoas inconscientes, tendo algumas acabado por morrer mais tarde. As temperaturas chegaram a atingir os 47 graus Celsius na província de Sindh, o que levou as autoridades a aconselharem a população a permanecer em casa, a hidratar-se e a evitar deslocações desnecessárias. Especialistas em alterações climáticas do Banco Mundial dizem que o Paquistão está a aquecer mais rapidamente do que a média global, sendo que até 2090 a temperatura do país pode aumentar entre 1,3 a 4,9 graus Celsius.
with our data, with our evidence, what we're seeing is that climate change is a fundamental health issue. We have reached record, very concerning new levels in the latest year of data. To give you an example, we're seeing that the death of a very vulnerable age group of people over 65 years of age that is due to extreme heat exposure have increased. We're also seeing, as a result of extreme heat exposure, that people's capacity to work outdoors is increasingly limited and the health of workers is being put at risk. Os dados do relatório indicam que as mortes relacionadas com o calor continuam a aumentar, podendo mesmo vir a ultrapassar as mortes relacionadas com o frio. Em 2023, por exemplo, as pessoas foram expostas em média a mais 50 dias de temperaturas ameaçadoras para a saúde do que o previsto. O relatório concluiu ainda que as ondas de calor e as secas frequentes foram responsáveis por mais 151 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada a grave em 124 países em 2022. Almost 50% of the global land area is now affected by extreme droughts. And we've seen what this looks like in terms of the threats to people's health in cases like we've seen in Somalia, in the Horn of Africa, that acute hunger situation that was exacerbated by the drought. In South America, where I'm from, a record drought over the past year or two has led to also devastating impacts on our agricultural system. It has also isolated communities in the Amazon that rely on rivers to move around. So the health implications of all of that are enormous. Os autores do relatório apelam aos governos para que deixem de investir em combustíveis fósseis e redirecionem o dinheiro para energias renováveis limpas antes da Cimeira Global sobre o Clima COP29 que acontece em novembro no Azerbaijão.